pessoal, tudo bem? Professor Paulo Gereba de História. Na aula de hoje, iremos refletir sobre a escravidão indígena, analisando dois pontos fundamentais: a dominação europeia sobre as sociedades nativas aqui no Brasil, essa escravidão indígena, quais são os mecanismos que os europeus vão utilizar para poder realizar esse processo de dominação, de escravização, aonde essas sociedades indígenas serão utilizadas como mão de obra, mas ao mesmo tempo também analisando a resistência dessas sociedades, não deixando de mostrar que essas sociedades elas irão criar mecanismos de resistência a esse processo de dominação, a esse processo de escravização por parte dessas sociedades europeias. No caso do Brasil, por parte, evidentemente, dessa América portuguesa. Ok? Muito bem. Então, olha só, no primeiro momento, nós analisamos o contexto histórico dessa escravidão, né? Observando, basicamente, desde os primeiros momentos da utilização dessa mão de obra indígena pelos portugueses aqui na América portuguesa, aqui no Brasil. Observe que a primeira tentativa da coroa portuguesa, do Estado português e daqueles que representavam a coroa portuguesa aqui no Brasil, a primeira tentativa desses colonos portugueses, desses conquistadores portugueses, né, porque a primeira tentativa para explorar a mão de obra indígena, essa primeira tentativa ela vai ser trabalhada pelos conquistadores, no chamado período pré-colonial. Inclusive, nós iremos observar que eles terão muitas dificuldades no início para poder utilizar essa mão de obra indígena. Mas essa mão de obra indígena, ela foi utilizada no primeiro momento, ela vai ser utilizada no período pré-colonial, naquela fase ainda de conquista dos portugueses, aqui no Brasil, através da exploração desses nativos com relação ao extrativismo do pau-brasil. Esses conquistadores portugueses do período pré-colonial, eles irão utilizar a mão de obra indígena via escambo, e o escambo é uma troca de mercadorias, onde eles exploravam a mão de obra indígena, no que diz respeito a retirar as toras de pau-brasil, e em troca, eles colocavam à disposição desses nativos, desses índios, bugigangas, aqueles objetos que não tinham muito valor para eles, como, por exemplo, espelhos, canivetes, pentes. Ofereceu essas bugigangas, essas quinquilharias, pelo trabalho forçado, de certa forma, desses nativos, através da prática do escambo. É preciso observar que, por exemplo, quando chega o período da colonização propriamente dita, que é o período pós-1530, da economia açucareira, das capitanias hereditárias, do governo geral, no momento que nós temos o período da colonização propriamente dita, observa-se a exploração da mão de obra indígena à luz da catequese. A exploração da mão de obra indígena à luz da catequese. Ou seja, os padres jesuítas, como Nóbrega, Anchieta, Padre Antônio Vieira, os padres jesuítas, os padres da Companhia de Jesus, eles irão, na verdade, explorar essa mão de obra indígena na construção das missões. Eles irão explorar essa mão de obra indígena em várias tarefas desenvolvidas dentro das missões. Apesar desses padres proteger esses índios em relação à escravidão
por parte do colono. Protege em relação à escravidão por parte do colono. Mas esses padres irão explorar essa mão de obra indígena. Na construção de missões, nós iremos observar isso. Nas diversas atividades produtivas desenvolvidas por essas missões jesuíticas em nossa colônia, na colônia portuguesa, aqui no Brasil, teremos essa exploração. Onde, inclusive, à luz da catequese, à luz de uma educação religiosa. Observe que esses padres, eles chegavam a aprender, inclusive, o idioma tupi-guarani. Aprendiam o idioma do nativo para poder impor o seu idioma, para poder impor a sua religião e para poder facilitar o processo de dominação e de exploração dessa mão de obra. E nesse processo de ensinamento e de imposição dos valores culturais portugueses, nós temos inclusive a utilização de poesias e peças teatrais. Esses padres chegavam até a utilizar poesias e peças teatrais como instrumentos pedagógicos, como instrumentos de ensino para com essas sociedades nativas. E os colonos, a partir de 1530, o que nós iremos observar, que os colonizadores portugueses, a partir de 1530, eles utilizaram ameaças, eles utilizavam a força física e até mesmo a pregação, né, através da propagação de doenças, para forçar esses nativos, esses índios, a trabalharem para eles e para a coroa. As autoridades portuguesas, que representavam os interesses de Portugal aqui no Brasil, ou até mesmo colonos da iniciativa privada, no momento da colonização, ameaçam, utilizam a força física, certo? E até mesmo propagam doença sobre as sociedades indígenas como uma forma de quê? Uma forma de chegar e forçar eles a trabalhar ou para os setores privados ou para a coroa portuguesa. E isso acaba estimulando o quê? O extermínio, a dizimação. Muitos desses nativos vão ser exterminados. Vão sofrer o genocídio. Muitos também vão fugir para o interior, que é um instrumento de resistência, que é uma forma de resistir a esse processo, basicamente, de dominação. Observe que a escravidão entre os índios, ela também acontece logo após uma tribo vencer a outra. Isso vai ocorrer também. Os colonizadores, eles estimulam, eles acabam estimulando, tá? Que esses nativos que já eram rivais, nós temos evidentemente uma rivalidade entre esses nativos. Observe que os colonizadores portugueses estimulam ainda mais a rivalidade entre eles para facilitar o processo de dominação sobre outros nativos. É evidente que esse tipo de escravidão do índio sobre outro índio é totalmente diferente da escravidão feita pelos portugueses. É completamente diferente. A escravidão portuguesa, ela tem valor mercadológico. Quando o português escraviza esse índio, quando o colono português escraviza esse índio, você vê um valor mercadológico. Quando você vê uma determinada tribo lutando com outra e escravizando, você vê uma questão de ordem cultural. Porém, os portugueses, como uma forma de aprisionar esse índio, uma forma de dominar esse índio, ele chega a estimular ainda mais a rivalidade entre essas tribos indígenas. E aí é importante observar, dentro desse processo da dominação dessas sociedades indígenas, o papel da igreja, ou seja, o papel da igreja que aqui teremos a partir da Companhia de Jesus, a partir dos padres jesuítas. Observe que os jesuítas, eles acabam entrando em conflito com os colonos. Por quê? Porque os jesuítas, na verdade, lutam contra a escravidão indígena por parte dos colonos. Os jesuítas se posicionam totalmente contrário à escravidão indígena. Os colonos precisando usar
esses nativos, no primeiro momento, por exemplo, nas plantações de cana-de-açúcar, como vão ser utilizados. Nós temos a utilização da escravidão indígena nas áreas de engenhos açucareiros, nos primórdios da nossa colonização. E os jesuítas vão se incompatibilizar, vão entrar em conflito, entra em conflito basicamente com esses colonos, porque proíbe a escravidão indígena. Mas essa proibição é à luz da catequese, ou seja, a Companhia de Jesus, os padres jesuítas passam aquela ideia que eles querem catequizar. Esses índios precisam ter sua alma salva, ou seja, é a cristianização. Mas é preciso observar, como nós falamos ainda há pouco, que esses nativos, eles serão o quê? Eles serão explorados pelos jesuítas. Os jesuítas exploram na construção das missões e nas várias atividades econômicas que realizam dentro das suas missões, à luz da catequese, à luz desses ensinamentos religiosos. Inclusive, nós temos padres jesuítas nessa proteção desses nativos em relação à escravidão dos colonos. Nós temos padres jesuítas que vão, inclusive, fugir com os índios para o interior. Observe que assim, nós temos o nascimento também de algumas missões que não deixam de proteger os índios contra a escravidão dos colonos. Não deixam de fazer um ensinamento católico, um preparo, basicamente, da terra para a alimentação. Porém, explora essa mão de obra indígena. Não podemos dizer que as missões jesuíticas elas não vão ser uma certa proteção. Elas são, em relação à escravidão dos colonos, elas são. Mas observe que esses nativos, dentro das missões, eles têm que aprender o idioma português, eles têm que aprender a cultura portuguesa, eles têm que aprender a religião portuguesa, e além disso, eles são utilizados como mão de obra, ou na construção das missões, ou nas diversas atividades produtivas que esses jesuítas movimentavam dentro dessas missões. Inclusive, para evitar os conflitos, que foi muito comum, principalmente nos primeiros tempos da nossa colonização, da colonização portuguesa no Brasil, foi muito comum os conflitos entre colonos e jesuítas. Inclusive, a coroa portuguesa ela vai determinar a guerra justa. Ou seja, os portugueses só poderiam escravizar os índios que tivessem entrado em conflito com os colonos. Um confronto gratuito, sem provocação dos portugueses. Ou seja, aqueles nativos que entraram em conflito com os colonos, esses poderiam ser escravizados. Esses poderiam se fazer a guerra justa. Caso eles não tivessem disponibilidade, ou seja, caso eles dificultassem esse processo de aprisionamento, eles poderiam ser eliminados. Se eles ameaçassem, em alguma circunstância, a vida dos colonos portugueses, eles poderiam ser exterminados. Então, a guerra justa, ela acabou sendo responsável não só pela escravidão por parte dos colonos portugueses, tanto os colonos privados, como as autoridades políticas portuguesas. A guerra justa foi responsável pela escravidão e, ao mesmo tempo, pelo genocídio, pelo extermínio de vários desses povos. Vários desses povos acabaram sendo exterminados, acabaram sendo, na verdade, escravizados pelos colonos, ou até mesmo pelas autoridades políticas portuguesas aqui, através da chamada prática da guerra justa, que essa prática da guerra justa é uma prática oficial. Ela é uma prática que, na verdade, ela foi autorizada pela coroa. A coroa autorizou a guerra justa, inclusive usando a justificativa que seria uma forma de para evitar o conflito entre colonos e jesuítas. Tomemos muito cuidado com isso. Mas é preciso observar também, com bastante cuidado, que esses povos indígenas, apesar de sofrerem genocídio, apesar de sofrerem a escravidão, sofreram extermínio,
foram escravizados, certo? Foram aculturados. Aculturados, ou seja, a imposição dos valores da cultura europeia. É preciso observarmos que esses nativos, eles resistiram a essas práticas de dominação que os portugueses utilizaram aqui no Brasil. Nós teremos uma resistência. Houve uma resistência. Esses nativos utilizaram diversos mecanismos no processo de resistência em relação a essa dominação, que levou à aculturação, que levou ao extermínio, que levou à escravidão dessas sociedades indígenas. Nós temos várias formas de resistência. Uma delas, por exemplo, é o enfrentamento. Esses indígenas, esses nativos, eles enfrentaram esses colonos, apesar da sua inferioridade bélica. Apesar da sua inferioridade bélica, eles enfrentaram, utilizando as suas armas, utilizando os seus equipamentos bélicos, que eram bem inferiores aos equipamentos bélicos dos portugueses. Mesmo assim, eles acabaram enfrentando, utilizaram inclusive muita tática de guerrilha, pegar o inimigo de surpresa, porque eles conheciam muito bem a região. Então, os nativos, uma das principais formas de resistência em relação à dominação, basicamente que vai sofrer dos portugueses, é o enfrentamento. Uma outra forma de resistência, que também vai envolver essas sociedades indígenas em relação à dominação portuguesa, uma outra forma de resistência vão ser as fugas. Fugir não significa dizer que você é um covarde. Você foge como uma forma, por exemplo, de manter a sua vida. Como uma forma de você não ser escravizado, você não ser aculturado, você não ser, na verdade, exterminado. E os nativos, muitos deles fugiram. Acabaram fugindo para o interior. Chegaram a se deslocar para mocambos, quilombos. Se você olhar, um dos principais quilombos que nós tivemos no Brasil colonial, o quilombo dos Palmares, em Palmares você tem a presença de índios que estão resistindo, que estão basicamente fugindo como uma forma de resistir à dominação portuguesa. Uma outra prática também de resistência que vai envolver os nativos são os suicídios. Alguns deles acabaram praticando suicídio como mecanismo de resistência, como uma forma de não se deixar serem dominados. Utilizaram os suicídios, alguns suicídios até coletivos, utilizaram o suicídio como instrumento de resistência. Uma outra forma de resistir foram as alianças com os colonos. Alguns deles se aliaram com os colonos, por exemplo, com os jesuítas, participaram da construção das missões, participaram do processo da educação cristã, trabalharam dentro das missões para os jesuítas. Então, alguns deles acabam se aliando como uma forma de quê? Uma forma de resistir ao processo de dominação. Alguns praticaram sincretismo religioso como uma forma de manter as suas religiosidades. Então nós temos vários mecanismos de resistência. Do sincretismo religioso, passando pelas alianças com os colonos, suicídios, fugas coletivas, principalmente, e até mesmo o quê? Enfrentamentos com relação a esses colonos. Ok, galera? Um grande abraço
e até o nosso próximo encontro. Valeu!